Hoje nós estamos no deserto de Zif, que fica ao sul de Hebrom. Teria sido aqui nessa região que Nabal viveu com sua esposa Abigail, dois personagens bíblicos muito importantes na história de Davi. Estamos numa região que pouquíssima gente conhece em Israel. Entre Hebrom e o deserto do Negev, caminho para o deserto de Paran. Muitas histórias relacionadas com Davi aconteceram exatamente nesse caminho. Daqui ele vai para o deserto de Paran, por aqui ele volta. Este caminho que nós estamos aqui, atrás de uma estrada moderna, é o mesmo roteiro do caminho dos patriarcas, que ligava Hebrom até Berseba, no deserto do Negev. E mais incrível ainda é ver que aqui atrás de nós estão os vilarejos de Carmel e Maon, os dois vilarejos descritos na Bíblia. Um homem de Maon com negócios em Carmel, está falando de Nabal, uma história incrível, uma história trágica de amor, porém uma história que mudou tremendamente a condição econômica de Davi e tornou a sua família ainda mais próspera. E Miguel, quando Davi então se casa com Abigail depois da morte de Nabal, ele está em que período da sua vida? Então, conforme eu falei, ele está na fase final da perseguição. Mesmo quando ele se casa com ela, depois Mesmo da morte? quando ele se casa com ela. E já é um momento em que ele começa a se estruturar como um grande líder. Davi se casou com várias mulheres, talvez a mais próspera de todas fosse Abigail, até que no final ele se casou com a filha do rei de Geshur, um rei arameu lá no norte de Israel. Ele se casando com algumas mulheres ligadas à realeza e à nobreza, ajudaram ele a fortificar a estrutura social que ele precisava para se estabelecer também como rei de Israel. O que a gente pode tirar então de lição? Porque assim, nós estamos aqui, né, mais uma vez, em um local real, que está, né, relatado na Bíblia. Mais uma vez a história, a arqueologia, como você falou, das escavações, vem comprovando os relatos bíblicos. Uma das lições interessantes do deserto ao sul do Monte Hebrom, o deserto de Zif, e aqui é chamado de deserto de Maon, né, é que ele parece ser um lugar muito árido, conforme você está vendo aí, muito amarelo, muito sem vida, com pouca água, mas existe um orvalho muito bom aqui, que permite a plantação de grãos muito facilmente. Até hoje em dia. Até hoje em dia. E uma das coisas que a gente pode aprender como lição é que, às vezes, o que aparenta para nós que a vida está árida, ou o lugar é árido, que a gente não pode ter bons frutos de lugares difíceis como esse, a realidade nos mostra diferente disso. Que mesmo em lugares áridos, você pode ter excelentes colheitas, excelentes resultados com muito trabalho e dedicação. Essa é um pouco da parte da história de Nabal e de Abigail, mas também é um pouco parte da história de Davi, que passou por um grande período de aridez, aí sendo perseguido, sendo caçado por Saul, sendo às vezes traído, né? Mas ele persevera e depois de toda essa aridez, ele chega ao trono de Israel. Então nós podemos ver que às vezes a aridez vem para a gente crescer, para a gente evoluir e para a gente chegar exatamente onde Deus quer para as nossas vidas. E também é curioso, né, quando você fala da lição, enfim, você deu aí uma reflexão sobre esse período, essa postura de Abigail em uma época, né, passada, ela se colocou à frente, então eu fiquei imaginando ela vindo aqui sozinha, enfim, talvez com seus servos, mas se colocar perante Davi para impedir que seu marido, que não era lá aqueles maridos, né, não fosse morto, né? Ela se colocou ali, ela se impôs, ela fez o que era certo, e o quanto isso também mostra um coração segundo o coração de Deus também, é verdade. Né? Abigail, diz o texto que ela se prostrou diante de Davi, né? E que ela utilizou as próprias palavras de Davi para que Davi não fosse adiante, né? E até a própria unção que Davi tinha sido ungido para se tornar rei, para que Deus não imputasse o pecado a Davi por penalizar a Nabal. Ou seja, ela era de extrema sabedoria e ela se adiantou e ela se humilhou
E, como diz nas Escrituras, todo aquele que se humilhar será exaltado. Ela foi exaltada porque no momento certo em que ela perdeu o seu marido, ela foi elevada ao cargo de esposa do futuro rei. Ela era esposa de um príncipe, de alguém que tinha terras, um nobre da região. Que não a tratava bem. Que não a inclusive. tratava bem, mas agora ela se tornaria esposa do futuro rei de Israel. Tem aqui coisas para a gente explorar, dar uma caminhada aqui nessa região? Vamos lá, vamos dar uma lá, caminhada, então. vamos lá. ver um pouco. Então aqui é a região onde Nabal e Abigail viveram e onde Davi veio, onde Nabal o protegeu e também onde Nabal não aceitou ajudá-lo. Exatamente aqui, Maon, foi encontrado pelos arqueólogos uma sinagoga da antiguidade com um mosaico escrito no nome de Maon, que prova exatamente ser aquele vilarejo de 3.000 anos atrás. É claro que o mosaico é bem posterior, mas isso quer dizer que os judeus continuaram vivendo na região de Maon por mais de 1.000 anos. E agora são ruínas que já foram exploradas pelos arqueólogos e existe ali um grande e belo mosaico, talvez um dos mais belos da região sul de Hebrom. E a gente consegue ver aqui que é um local bom para plantio? Sim, nós podemos ver porque o mato já secou rapidamente, mas ele não está totalmente árido, o terreno, conforme a gente esperava. Isso quer dizer que, em primeiro lugar, o terreno tem um solo bom, e, em segundo lugar, eu mesmo já passei aqui algumas vezes durante a época da colheita e os campos estavam cheios, e os celeiros cheios, os tratores trabalhando a terra. É impressionante, numa região tão árida, terem campos tão produtivos. Então, mais uma comprovação de que Nabal e Abigail viveram aqui, né? Sim, é mais uma comprovação daquele cenário descrito na Bíblia, um cenário de extrema prosperidade aqui no sul da montanha de Hebrom. O que significa Maon e Carmel, Miguel? Maon significa lugar de moradia, ou casa, ou palácio, no hebraico antigo. Carmel tem um significado ainda mais especial. Vem de duas palavras, Kerem El, que quer dizer pomar de Deus. Tá? Então é bem provável que em Carmel, no passado, se cultivasse bastante azeitonas, porque era um nome utilizado para lugar de oliveiras, ou pomares, como de maçãs e tipos de laranjas antigos que haviam aqui, limão. Enfim, são nomes muito significativos na cultura hebreia antiga, relacionados, obviamente, ao que eles conheciam, a vida do dia a dia e a agricultura. E o quão é impressionante, Miguel, a gente caminhar aqui hoje e recontar essa história, né, que aconteceu há mais de 3.000 anos e aqui o local totalmente preservado. É verdade, e é impressionante que até hoje o tipo de colheita que nós temos nessa região é como no passado. Se você andar aqui na época da colheita, você ainda vai ver os nômades aí segurando os molhos de trigo com a mão e cortando com a foice. Exatamente como nos dias de Davi, de Abigail, de Boaz. Aqui nesta região, no sul da Judéia, ainda se pode ver isso. Ainda se pode ver também as pessoas pegando trigo e sacudindo e batendo e jogando para o ar para separá-lo. Exatamente como há 3.000 anos atrás. E é mais uma vez a história, a arqueologia, mostrando quão reais são os relatos bíblicos, né? É verdade. Eu acho que não existe nenhum lugar no mundo onde histórias de 3.000 anos podem ser vistas de forma tão real e tão palpável. Obrigada, Miguel. De nada, muito obrigado a você. E obrigada a você também por ter ficado com a gente até aqui. Mais uma vez, não deixa de se inscrever no nosso canal para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do Fora de Série. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.